Amor e ódio. Primeira parte. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai lhe repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 13. Capítulo 1. Gaston de Saint-Pierre. Em Paris, nos salões aristocráticos que a nobreza do tempo de Luís Filipe engalanava com a elegância e o bom gosto, cuja fama se estenderia à posteridade com fulgores inesquecidos, esse nome ressoava como símbolo de gentilezas e esplendor. Gaston de Saint-Pierre. Que gentil homem, mais cortejado do que esse, a quem chamavam o divino Apolo na França de Luís Filipe. Que cavalheiro de mais elevada distinção ou mais completos dotes intelectuais. Oh, e que mais perfeita formosura do que a do seu porte másculo de mancebo, que aos 20 anos se via rogado a posar para pincéis de renome como tipo impecável para traduzir a perfeição imortal do Apolo de Belvedere. Gaston d'Aberville, Marquês de Saint-Pierre, ídolo bajulado e invejado, em toda a parte se via requisitado como personagem indispensável e sedutora. Belo, elegante, gentilíssimo de maneiras, ao mesmo tempo que muito culto e possuidor de uma verve atraente, era, com facilidade, que fascinava as mulheres, as quais aos seus caprichos se rendiam escravizadas, ao passo que suas riquezas, por sua vez, cativavam as atenções do elemento masculino, pelo qual se via servilmente adulado. Sobre quantos o rodeavam no vasto círculo de suas relações, exercia fascinação irresistível, semideus que atraía o fervor de uma multidão de crentes. Gaston d'Aberville descendia de velha família normanda, honesta e conceituada, que recebera foros de nobreza das poderosas mãos do cardeal-duque de Richelieu, graças aos serviços a este prestados pelos d'Aberville, quando o mesmo grande ministro de Luís XIII achou por bem moderar a prepotência dos senhores feudais a fim de unificar a França em torno da coroa. Era normando também, e no encantador ambiente da província natal permanecera grande parte da infância, transportando-se depois para a capital do reino, a fim de aprimorar a educação que seus pais lhe desejavam dar. Em Paris, fora discípulo, primeiramente, do eminente e jovem professor Hippolyte Léon Denisard Rival, a quem glorioso futuro deveria imortalizar sob o pseudônimo de Allan Kardec. Mas depois, a conselho deste, aperfeiçoara seus estudos por várias capitais da Europa, o que fez que abrilhantasse as capacidades intelectuais com tão peregrinos e sólidos conhecimentos que dificilmente se encontraria mancebo de sua idade que se lhe avantajasse em instrução, ao passo que nos conservatórios e academias da Itália penetrara os sublimes segredos da arte e se fizera músico exímio e pintor inspiradíssimo. Tocava com desenvoltura, verdadeiramente digna de sua época, o piano e a flauta. Porém, era a harpa o seu instrumento preferido. Compositor e poeta, produzia ele próprio as canções e romanzas para o seu repertório, empolgado por velho idealismo, numa época em que os sopros divinos da inspiração, lídima centelha do belo,
deram aos gênios da música a glória que os imortalizaria, imprimindo assim também nele essas produções, uma feição de tão sagrado padrão idealista que teria passado à história com as palmas do gênio, se a trajetória da sua existência não fora traçada pela irresistível lei que pesa os destinos das criaturas por meio das causas produtoras de efeitos lógicos. Quando cantava, fazendo-se acompanhar aos sons da harpa, sua voz aveludada de tenor, rigorosamente educada, faria lembrar cenas festivas daquelas reuniões de arte clássica levadas a efeito em esferas educativas do mundo espiritual. Ao passo que muitas vezes, após dias recolhidos em abençoadas operosidades, apresentava aos amigos surpresos telas tão formosas quanto sugestivas, como artista do pincel que também era. Tão culto e inspirado no verdor dos anos, dir-se-ia o moço normando arrastar de existência precedente os sólidos conhecimentos que possuía, parecendo bastar diminuto esforço da vontade para que suas faculdades revivescessem os cabedais arquivados nos sacrários da subconsciência. Excetuando-se as artes e os esportes, que também cultivava, pois se dedicava com maestria à equitação e à esgrima, como bom elegante da época, só se preocupava mais com caprichos e deveres sociais. Tão admirável personalidade parecia, no entanto, presa de singular complexo, porquanto, senhor de um caráter generoso, facilmente inclinado aos ditames do bem, por outro lado, se fazia presa do mal, deixando-se resvalar para declives de excessos prejudiciais que empanavam desagradavelmente o cintilante pendor anunciado. Dir-se-ia, mesmo que temerosa dualidade, lhe forçava o desvio das ações, que ele próprio antes desejaria orientadas retamente, qual se invisível comparsa obsessor, quiçá um inimigo de remoto pretérito espiritual, porfiar-se por lhe dirigir as atitudes para os níveis da perdição. Assim, era que, possuindo ouro, sua maior preocupação era despendê-lo em festas opulentas e libertinagens incontidas, cometendo excessos de toda a natureza. Não obstante, envolvia-se em política, pois vivia-se a época em que ideias republicanas se avigoravam para derribarem Luís Filipe do poder e se proclamar na França a república honesta sonhada por um pugilo de nobres idealistas. D'Aberville aderira aos republicanos e se integrara galhardamente no corpo de associações poderosas, como a maçonaria e grêmios políticos, que mais tarde apoiaram Luís Napoleão na supremacia da República. Afeiçoado a tais princípios, o doidivanas que ele tornava-se, não obstante, digno de admiração. Sincero no seu ideal político, liberal, ardoroso e, no fundo, dotado de formoso caráter inclinado à generosidade e ao heroísmo, a ideia que esposava dedicava grande parte das suas energias e da fortuna que possuía. Fundara jornais, os quais dirigia com nomes supostos, visto que, como aristocrata, vexava-se de afrontar a nobreza com o liberalismo de tais doutrinas. Mantinha, por conta própria, funcionários, redatores, oficinas tipográficas, sem medir excessos, antes ainda prodigamente remunerando colaboradores das seções literárias dos seus jornais, a fim de que a suave atração das belas letras seduzisse para aqueles órgãos o entusiasmo da juventude, da Sorbonne e dos liceus. Antes, porém, de se instalar em Paris,
Gaston de Saint-Pierre viajara por toda a Europa, atingindo até mesmo as regiões geladas da Rússia. As viagens ofereceram-lhe novas experiências e muita audácia. E quando, em certa noite de gala, pela primeira vez, as portas brazonadas do seu palácio do Faubourg Saint-Germain se abriram para a aristocracia de Paris, já não existia em seu caráter a lenidade encantadora de outrora, capaz de recordar o adolescente da Normandia. Iniciou-se nesta noite uma vida dissoluta. A candura da alma, que não é a inocência, mas a moral, perdeu-a ele entre o turbilhão dos prazeres a que se entregou. Sobrepunham-se os excessos, cumulando-o de responsabilidades. Os prazeres mal dirigidos pervertiam-lhe a reputação, comprometendo-lhe também a honorabilidade pessoal. As companhias más, falsos amigos que pululam ao redor do incauto farejando arruiná-lo, quais moscas à roda do monturo, dentavam-no, arrastando-o para precipitosos desvios. O jogo absorveu. A vaidade de se mostrar invencível nas partidas para que se via tentado levava-o a desbaratar seus imensos cabedais. E o luxo principesco de que se cercava, as imprudentes prodigalidades que praticava, parecendo joguete de sugestões perniciosas provindas da mente obsessora de algum inimigo do invisível, e finalmente a vida execrável que Paris lhe proporcionava, carcomiam de dia para dia as preciosas sementes das virtudes que sua mãe, a senhora Assunção d'Aberville, entre beijos e conselhos, lhe introduzira na alma, ao pé do berço, nos aprazíveis dias da infância e o alvorecer da juventude. Do fundo da velha e tradicional Normandia, no entanto, trimestralmente vinha um correio. Era o mordomo do Marquês de Saint-Pierre, seu pai. O antigo servo, Michel Blanchard, quase tão nobre quanto o velho fidalgo provinciano, dentro da sua dignidade verdadeiramente senhorial, trazia fundos, presentes e cartas. Os presentes partiam da incansável solicitude materna, que em vão convidava o ausente a uma estação de repouso na quietação do berço natal. As cartas eram epístolas de senso paterno, que invariavelmente advertiam o ingrato nestes termos. Meu filho, os nossos tabeliães de Paris advertiram-me de que tuas retiradas bancárias foram excessivas no último trimestre. Considera, meu rapaz, que isso é bastante grave, pois eleva tuas despesas às de um príncipe, quando a prudência aconselha a moderação dos prazeres para não vires a comprometer o futuro. Não tenciono privar-te das naturais alegrias próprias da mocidade. Todavia, aconselho-te a pensar seriamente nos dias por vindouros, a fim de não lamentares mais tarde os excessos atuais. Vem a Normandia visitar-nos, sofremos com a tua prolongada ausência, e tudo em nossa aldeia relembra a nossa saudade e a tua pessoa querida. Repito, meu filho, o balanço do último trimestre assustou-me. Vem sem demora. Tua mãe aflige-se e chora constantemente. Urgente será que escolhas a noiva que te convenha e te cases sem mais delongas, a fim de que as responsabilidades do matrimônio te outorguem moderação nos costumes. E necessário se faz que nos compreenda e modifique tua conduta, para que se não derrua nossa casa, nem se avilte a tua reputação. Todavia, Gaston não atendia aos rogos dos bondosos pais. Desculpava-se fragilmente com aqueles que lhe haviam dado o ser,
e continuava grilhetado às teias da letal sedução que o intenso burburinho da capital sobre si mesmo exercia. Um dia, o mordomo chegou ao seu palácio de Saint-Germain carregando significativo crepe nos vestidos, de fronte carregada e semblante abatido. O moço fidalgo fizera-o entrar até o gabinete em que repousava e recebeu-o alegremente, sem atentar no luto que envolvia o velho servo. Havia Gaston terminado a primeira refeição à chegada de Blanchard. Eram 2 da tarde. Na véspera, ruidoso festim em casa de um dos seus amigos levara-o a passar insone a noite toda, deprimindo-lhe as energias corporais. Mas nem por isso se sentia aborrecer. Esse admirável Gaston de Saint-Pierre possuía a mais a extraordinária qualidade de jamais mal-humorar-se. Risonho e amável como sempre, fez sentar o velho servo ao pé dele, e depois das naturais efusões do primeiro momento, foi dizendo com despreocupação: Mas que bons ventos te impeliram da nossa Normandia, caro Michel, antes do trimestre vencido? Com que então te convenceste finalmente de que Paris é preferível à insuportável placidez da nossa pobre Saint-Pierre? Blanchard suspirou significativamente, e Gaston ouviu retorquir a interrogação com um acento de tão profunda angústia que, malgrado seu, só então percebeu o aspecto grave do mordomo de seu pai. Não estou a passeio, senhor. Motivos gravíssimos trazem-me à vossa presença. Impressionado e sério, aquele a quem a pieguice dos bajuladores cognominou também de o formoso d'Aberville, sentou-se no canapé em que se recostara, só então reparando nos crepes que envolviam seu antigo pajem. Oh, Michel, que fazes em Paris, por Deus? Vejo-te coberto de luto. Sucedeu-nos, porventura, alguma desgraça, Michel? E minha mãe? Oh, como está minha mãe? Segurou o servo pelo braço, emocionado, aflito. Calmamente, o mordomo respondeu: A senhora marquesa desfruta de boa saúde, senhor. Então, e esse luto? Que significam tais delongas? Guardo luto por vosso pai, senhor, o muito nobre Marquês d'Aberville de Saint-Pierre, meu amo. Como se o fragor de uma faísca elétrica o atingisse, o jovem d'Aberville pôs-se de pé, meio alucinado. Pois que? Meu pai? Meu pai morto? Não é possível, Michel, não pode ser. Oh, meu pobre pai, não pode ser, meu Deus, não pode ser, meu pobre e querido pai. Suas lágrimas foram sinceras. Gaston amava profundamente o pai. A desobediência em que vinha incorrendo não excluía do seu coração a ternura por aqueles que lhe haviam dado ser. Sofreu com o inesperado da fúnebre notícia, e seu coração angustiava-se enquanto a consciência o acusava das ingratidões contra o pobre velho que tanto quisera rever no solar onde nascera, a seu lado, experimentando o labor saudável das criaturas destituídas de ambições. Que clamara saudades, queixando-se do insulamento angustiante com que a ausência do filho infelicitava sua vida, que lamentara vezes sem conto a indiferença deste filho em atender à súplica dos pais que antes desejariam vê-lo de retorno aos seus braços, saudosos de estreitá-lo contra o coração. E agora, inesperadamente, morria esse pai boníssimo, sem beijar uma vez ainda
aquele pedaço do seu ser que lá se deixava ficar em Paris e só de longe em longe os visitava. Certamente torturado de saudades, aflito durante os espasmos da agonia, pesaroso por não poder abraçá-lo, aconselhando-o por uma vez ainda. Michel confortou-o com desvelo a que se habituara a dispensar-lhe desde a primeira infância, e quando viu que a violência do choque cedera lugar a uma dor mais concentrada, explicou. O velho marquês Gaston Augustus d'Aberville, senhor de Saint-Pierre, falecera havia apenas 3 dias, após crise momentânea que não ensejara tempo de reclamar a presença do filho para sua cabeceira. Fora o aneurisma. De há muito vinha o nobre senhor queixando-se de padecimentos do coração. A enfermidade agravava-se diariamente, até que inesperada contrariedade, penosa e chocante, o fulminara. Acabrunhado, Gaston, após compreender que o servo terminara a exposição, interrogou pensativo. E essa contrariedade, esse choque mortal, que origem teve? Vossa respeitável mãe vô-la explicará em Saint-Pierre, senhor marquês. De certo minha mãe me espera, não é assim, Michel? Roga-vos em nome do vosso pai que partais sem demora a Saint-Pierre, a fim de presidirdes aos funerais e selardes o mausoléu como é tradicional que faça em vossa família o herdeiro do nome. Sim, Michel, partamos sem delongas. Meu pobre e querido pai, perdoa-me, perdoa-me. Na madrugada seguinte partiram. Profundamente atingido pelo inesperado acontecimento, Gaston passara a noite febril e insone. Os crepes foram dispostos nos brasões. As janelas e portões das 2 residências que possuía viram-se rigorosamente selados. O belo marquês fizera participar a alguns amigos o acontecimento que o surpreendera e despedia-se de Paris por prazo indeterminado. Um desses amigos, certamente o único que o estimava realmente, Georges Soissons, adido ao corpo da embaixada francesa em certo país estrangeiro, mas casualmente em Paris na ocasião, acompanhou-o na dolorosa missão de presidir aos funerais, confortando-o qual verdadeiro irmão que se diria ser. Na mesma noite de sua partida, porém, nos próprios salões dos clubes galantes frequentados por ele, variados comentários surgiam a respeito do seu nome e da morte de seu pai. Eis que nossas festas perderão o brilho, nosso divino Apolo enlutado não fulgirá no Olimpo destas salas a magnificência dos seus encantos. Afirmavam pesarosas as mulheres enamoradas. Não será assim? Duvidavam as mais ambiciosas. O querido marquês depressa se aborrecerá da província, não resistirá sequer a 3 meses de luto, e quando retornar às salas, será para nos favorecer melhor com o ouro da herança? Nada, nada, atalhavam os homens maledicentes. O pai foi milionário, mas as loucuras do filho arruinaram-no. É lá possível alguma fortuna, grande que seja, resistir a desvarios, como os tem d'Aberville? Se Gaston d'Aberville arruinar-se, matar-se-á, profetizavam os pessimistas dramáticos. É orgulhoso e ateu, não enfrentará a ruína. Um caráter como o seu não se resignará à luta pela existência. Gargalhadas explodiram. Era evidente que o jovem normando não lograra fazer amigos leais em tais ambientes,
a despeito das inúmeras gentilezas de que era pródigo. Gaston de Saint-Pierre arruinado era novidade a que alguns não davam crédito, mas que outros invejosos e despeitados desejavam acontecesse, sem todavia aceitarem a possibilidade, por incrível que lhe parecesse. Surgiram, porém, outros assuntos, lembraram-se de mais alguém a criticar, e o nome do formoso d'Aberville, como tratavam as damas, não foi mais pronunciado naquela noite.